Olá, meu povo, 0 hora do dia 13 de fevereiro de 2025. Estamos agora no nosso quarto dia de jejum. Tem sido uma bênção, hein? Para mim tem sido muito bom. E para você? Comenta aí nos comentários se tem sido difícil, se você tem sentido dor de cabeça, se está conseguindo levar até o fim o jejum. Pode comentar aí, tá bom? É importante para a gente saber e se ter uma interação entre nós aqui, tá bom? Bom, como tenho falado sempre, estamos aí subindo a montanha no nosso quarto dia, tá só no comecinho, irmãos, só no comecinho, e grandes coisas o Senhor vai fazer e vai nos ensinar. Nós estamos aprendendo com Neemias as atitudes que nós devemos tomar, para manter a conquista. Que conquista? Qual conquista que nós temos? Nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus, certo? Recebemos a maravilhosa bênção da salvação e não podemos fazer nada para merecer mais ou menos o amor de Deus. Você não vai ser mais amado, mais amada ou menos por Deus por estar jejuando ou fazendo alguma coisa, não. Mas nós temos que conquistar para o reino de Deus. Isso é uma prova do nosso amor para Deus, da nossa obediência ao que Deus falou conosco. Nós somos chamados para isso, Vamos lembrar que Jesus disse: ide por todo mundo para pregar o evangelho. Ele disse também: façam discípulos. Então nós precisamos estar o quê? Preparados para fazer isso. Então nós estamos aqui num processo de preparação para conquistar para o reino de Deus. E com certeza, ao conquistar para o reino de Deus, você também vai ter muitas alegrias, como Jesus teve quando os discípulos voltaram depois de expulsarem os demônios. Ficaram alegres porque curaram enfermos, expulsaram demônios. Ele falou: não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então a nossa alegria de ver as conquistas vai acontecer, mas não é isso o mais importante, mas é que nosso nome está escrito nos céus. Porém, quando a gente se mantém ativo no reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus, nós nos alegramos, Então não tem problema você se alegrar. Vamos ler o texto novamente? Vamos lá. Neemias capítulo 9, versículo 1 até o 3. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Vou ler até o 2, deixo o 3 para amanhã. Então, o que a gente vê aqui nesse verso 2? Ainda temos algo muito importante para aprender aqui. Eles confessaram os seus pecados pessoais e também os dos antepassados. Olha, esse é um tema um pouco controverso no nosso meio às vezes, Eu acredito que confessar os próprios pecados, ninguém tem dúvida quanto a isso, A Bíblia diz claramente: quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. A Bíblia fala: confessem suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. A Bíblia fala, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E tantos outros que falam a respeito de confissão, arrependimento e perdão. Então, esse é um ponto fundamental da nossa preparação para conquistar, é confessar pecados. E não é só uma vez, aceitei Jesus, confessei meus pecados e pronto. Não, essa é uma coisa contínua, diariamente, você ter uma vida limpa na presença de Deus. É uma vida que confessa pecados diante de Deus. Lá em 1 Coríntios 11:28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, quando fala ali da ceia. Então, esse examinar não é só no dia da ceia. Esse examinar é algo contínuo. E quando você se examina, você encontra seus erros, seus pecados, e é necessário pedir perdão. Então, confissão é o
primeiro ponto aqui de hoje para nós estarmos preparados para conquistar para o reino de Deus. Agora, tem um outro ponto mais polêmico. Tem diversos debates no meio evangélico, referente a essa segunda parte, que ele confessa os pecados, a maldade dos seus antepassados. Qual o nome disso? O nome disso é maldição hereditária ou maldição familiar. Aí pessoas vão dizer, não, Jesus levou toda a maldição na cruz. Pois é, Neemias aqui orou, E nós vemos que a Bíblia ela toda se completa, não está anulado isso no Antigo Testamento. Ele confessa o pecado dos seus antepassados, porque eles estavam vivendo aquela escravidão por causa dos pecados dos seus antepassados. Então ele pede perdão aqui a Deus. Isso chama maldição hereditária ou maldição familiar, Uma maldição nacional é algo que não foi você que fez diretamente, isso veio lá de trás. Esse tipo de instalação, ele se instala na vida das pessoas, de uma família, dos pais, porque os antepassados, eles abriram alguma legalidade e deram brecha para o inimigo. Por exemplo, idolatria. Israel sofreu todas as perseguições que passou, principalmente por causa da idolatria. Foram os seus antepassados, que foram colhendo, e aquilo vai enchendo a paciência de Deus quando chega um momento que a taça transborda e Deus age ali com algum tipo de perseguição, de maldição, rebeldia, quando se quebra alianças, por exemplo. 2 Samuel 21 fala que nos tempos de Davi teve fome na terra, e Davi vai orar e Deus fala, porque Saul cometeu pecado, os gibeonitas que ele matou, e estava tendo fome na terra ali. Então Davi precisou resolver alguma coisa do passado, feitiçaria, e falando de Davi, o assassinato. Davi cometeu um assassinato. Segundo Samuel 7, Deus fala através do profeta Natan para Davi, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, olha a maldição aqui que Deus manda no versículo 10, por isso a espada nunca se afastará de sua família. Esse é o maior exemplo bíblico de maldição familiar. Então é um triste exemplo. Se você quiser que eu seja mais profundo nisso, coloca nos comentários que eu vou gravar um outro vídeo somente sobre esse tema. Tem vários pontos aqui para a gente analisar referente a esse ponto, mas existe, não tem como. Então, você tem sentido algo acontecendo na tua vida que você percebe que aconteceu que vem lá dos seus antepassados? Peça discernimento do Espírito Santo para você saber como orar. O pecado de um homem nunca afeta ele só, ele vai afetar outras pessoas também, e a sua descendência, diz a palavra do Senhor, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então é necessário que seja pedido perdão a Deus, confessado o pecado de assassinato, de escravidão, de adultério, de prostituição, de mentira, de feitiçaria, de idolatria, coisas que os nossos antepassados fizeram, e aquela maldição muitas vezes está perpetuando nas próximas gerações. Amém? Então, como que eu me preparo para conquistar? Hoje, a lição de hoje é: confesse os seus pecados pessoais e também os pecados dos seus antepassados, conforme Deus vai te dando discernimento. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.